Fala rapaziada, beleza? Sou o Marcos Filho, teu professor de Química, e hoje a gente vai dar sequência à aula sobre o estudo dos ácidos. Nós vimos na última aula como que nós representamos as equações de ionização de ácidos, como que a gente trata de algumas dessas classificações, quanto à presença ou não de oxigênios e quanto também em relação à quantidade de H+, que um ácido libera, o número de hidrogênios ionizáveis. Então, de uma maneira geral, todas essas classificações, embora sejam simplórias, embora não muito utilizadas hoje em dia, nós utilizaremos delas para algo maior. E esse algo maior vamos começar a ver hoje. O que nós vamos conversar primeiramente é estudando a força dos ácidos. A gente viu lá na primeira aula de Química Inorgânica, desse módulo nosso, que os compostos inorgânicos eles começaram a ser estudados por Arrhenius em relação ao que? A sua condutibilidade elétrica. Compostos iônicos, que não tem nada a ver com ácidos, sofrem dissociação iônica, e os ácidos, que são compostos moleculares, vão sofrer ionização, conduzindo assim corrente elétrica. Só que nós vamos ter aqui, pessoal, diferenças na forma com que haverá condução de corrente elétrica. Um ácido pode conduzir melhor a corrente elétrica do que outro, ou seja, um pode ser usado para baterias de carro como ácido sulfúrico. Já o ácido cítrico, que é o ácido da laranja, do limão, embora não seja inorgânico, ele é um ácidozinho que não conduz tão bem assim a corrente elétrica. Então tudo isso é estudado pela força dos ácidos, que começa aqui, ó, no grau de ionização deles. O que significa esse grau de ionização, pessoal? Grau de ionização é simplesmente uma relação, ou seja, uma razão entre a quantidade de moléculas do ácido que sofre ionização dividido pelo número de moléculas total que são dissolvidas. Como é que funciona isso, Marcos? Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Considera um recipiente aqui, e nesse recipiente eu vou ter HCl, ácido clorídrico, ácido lá do nosso estômago. Desse HCl, vamos supor que eu tenha 1000 moléculas, ou seja, 1000 moléculas é a quantidade total, e dessas 1000 moléculas, ó, eu vou ter 920 moléculas que sofrem ionização, ou seja, que vão estar ionizadas. Então eu vou ter 1000 moléculas de HCl, dessas 1000 moléculas de HCl, 920 vão se ionizar, formando H+, e Cl-, e as outras 80, que é a diferença, vão continuar na forma de HCl. Isso acontece em todas as substâncias ácidas. Essa relação entre o número de moléculas que se ionizam e o número de moléculas que não se ionizam. Então, como é que a gente calcula o nosso alfazinho aqui? Ó? Rapidinho, bem simples. Número de moléculas ionizadas, 920. Dividido pelo número de moléculas total, que no caso do nosso exemplo aqui foi 1000. Trabalhar com um número redondo. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar em 0,92. 0,92, então, é o grau de ionização para o HCl. Mas, eu preciso decorar esse valor? Não. Ou a questão, ele te dá os mecanismos para tu calcular, aí tu usa a relação, tu usa a razãozinha aqui para achar o alfa, que é o nosso grau de ionização, ou então, pessoal, esse resultado aqui ele vai servir para tu interpretar a força desse ácido. Observe que o valor aqui está sem unidade nenhuma. Esse valor numérico aqui nós também podemos representá-lo de maneira percentual. Como é que funciona isso? Multiplicando por 100 esse valor, eu vou chegar no número percentual de moléculas de HCl que sofrem ionização. 0,92 vezes 100 vai me dar o quê? 92%. Então significa dizer que o grau de ionização do ácido clorídrico, do HCl, é de 92%. Quando você estima esse grau em termos percentuais, você consegue ter uma noção melhor do quanto que ele é ionizável ou não, ou seja, do quanto que ele tem características ácidas ou não. Porque as características ácidas, eles vêm de quê? Da liberação, ou melhor, eles vêm da formação dos íons H+. Então, 92% das moléculas de HCl sofrem ionização, liberam H+. Esse valor de alfa vai me ajudar o quê? Vai me ajudar a interpretar a força desses ácidos.
ou seja, força de ácidos. Ou seja, pelo valor de alfa, eu vou conseguir determinar se um ácido vai conduzir muito bem a corrente elétrica, se ele vai conduzir de maneira mediana a corrente elétrica, ou se ele vai ser um mau condutor de corrente elétrica, sempre em solução aquosa. Como que a gente tem essa relação? Observa. Quando a gente tem alfa menor ou igual a 5%, a gente vai ter, considerando-se, ácidos fracos. Ácidos fracos, então, são ácidos em que o seu grau de ionização é menor do que 5%. Quando você tem, menor aqui, quando você tem o valor de alfa variando entre 5% e 50%, aí você vai ter o quê? Você vai ter um ácido considerado como moderado, que antigamente era chamado de semiforte, mas esse nome caiu em desuso pelo IUPAC. E quando você tiver finalmente valores de alfa maiores do que 50%, você vai ter uma classificação de ácido forte. Então, o valor de alfa ele vai te ajudar a compreender se a substância ácida ela vai ser uma boa condutora de eletricidade, uma má condutora de eletricidade, ou se vai estar ali de maneira intermediária, nem muito boa, mas também nem muito ruim. Esse valor de alfa aqui te ajuda a determinar isso. Nós vamos ver também que esse alfazinho também pode ser estudado lá nas substâncias básicas, quando nós começarmos a falar sobre bases, ok? Agora, tem uma outra maneira, tem um outro modo de observar se um ácido vai ser considerado forte, moderado e fraco, que é através da própria fórmula molecular do ácido, sem precisar calcular esse valor de alfa. Então a gente vai dar uma apagada aqui no quadro, que a gente já volta com a segunda parte da aula de hoje. Bom, como é que a gente utiliza então a fórmula dos ácidos para identificar o seu caráter de força, se é forte, se é fraco ou se vai ser moderado? Primeiro, a gente tem que lembrar como que a gente classifica os ácidos com relação à presença do oxigênio. Ácidos que não têm oxigênios são chamados de hidrácidos, ácidos que contêm o oxigênio na sua composição, oxiácidos. Então, para os hidrácidos, pessoal, não tem muito o que fazer, não tem muito o que discutir, não. A gente tem que lembrar do conjunto que eles vão formar aqui. Para os hidrácidos, nós temos os hidrácidos fortes, nós temos aquele que é moderado e nós temos o conjunto dos que são fracos. Quem são os hidrácidos fortes? Ou seja, aqueles hidrácidos que têm um grau de ionização maior do que 50%. São três, a trincazinha de halogênios, HCl, HBr e HI, beleza? Inclusive com essa ordem aqui, HI é mais forte que HBr, que é mais forte do que HCl. Tem um fenômenozinho envolvido aí, que é o tamanho de cada halogênio, deixa o hidrogênio mais ou menos disponível. Isso é um assunto que a gente pode ver, inclusive, no futuro. Mas, você lembrando que esses três aqui são hidrácidos fortes, já é um bom caminho andado. Então, esses três ácidos aqui, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, são ácidos que vão o quê? Apresentar-se em solução aquosa como sendo bons condutores de corrente elétrica. Ácido moderado. Temos um exemplo apenas de hidrácido moderado, que é o nosso amigo HF, ácido fluorídrico. Esse HF ele tem uma propriedade importante dele, e bem peculiar. Ele é um bom marcador de vidros. Você vê lá nos automóveis, aquele númerozinho, aquela sériezinha, lá no vidrozinho, geralmente do passageiro ou do condutor do automóvel, aquela sériezinha de números ali, ela é marcada com ácido fluorídrico, porque o ácido fluorídrico, embora seja um ácido moderado, ou seja, não conduz bem a corrente elétrica, ele reage muito bem com a sílica presente nos vidros. Então essa reação acaba por denegrir a sílica do vidro, fazendo com que a gente possa fazer marcações nele. E os ácidos que são fracos, os hidrácidos que são fracos, são todos os
demais, ou seja, são todos os demais hidráxidos que não se encaixem nas duas primeiras categorias. Exemplo disso, Marcos, HCN, H2S. HCN é o ácido cianídrico, que era utilizado em câmaras de gás para fins de tortura, e o ácido aqui, ó, o sulfídrico, ele é um gás extremamente mal cheiroso, ele se forma inclusive em alguns lagos que estão eutrofizados, que acabam liberando mau odores. Então, para os hidráxidos, esse é o conjuntozinho da obra que nós temos. Quando a gente fala da força de oxiácidos, aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque os oxiácidos, eles vão ser substâncias que, além de apresentarem o hidrogênio, eles vão apresentar um elemento químico qualquer e o oxigênio, por isso que eles serão chamados de oxiácidos. Esses oxiácidos, o que nós temos que prestar atenção nele, pessoal, é na quantidade de hidrogênio, que eu vou chamar de azinho, e na quantidade de oxigênio, que eu vou chamar de bezinho. A força dos oxiácidos identificada pela fórmula molecular, tu tem que fazer dessa maneira. Tu tem que pegar o número de oxigênios que ele tem e subtrair pelo número de hidrogênios ionizáveis. Lembra que na nossa primeira aula sobre ácidos, nós trouxemos dois exemplos de ácidos que tinham o seu número de hidrogênios, mas não apresentavam a mesma quantidade de hidrogênios ionizáveis. Era o H3PO3 e o H3PO2. Todo o resto dos oxiácidos, tu pode considerar os hidrogênios como sendo hidrogênios ionizáveis. O que significa isso? De um modo geral, para os oxiácidos, tu vai ter 4 tipos de força possível. Tu vai ter o oxiácido classificado como muito forte, o oxiácido forte, aquele que é moderado e aqueles que serão fracos. Tu tem 4 tipos de força. Mas, Marcos, eu vi lá no grau de ionização que eu tinha apenas 3. Aquele que é menor que 5%, o que fica entre 5 e 50 e o que é maior do que 50. Esse muito forte aqui, ele se encaixa onde? Oxiácidos muito fortes ou ácidos muito fortes são aqueles ácidos que se ionizam praticamente 100%, pessoal. Um exemplo disso é o ácido perclórico, o HClO4. O grau de ionização dele é de cerca de 97% a 98%, ou seja, praticamente todas as moléculas se ionizam. Então, como é que nós fazemos aqui? Você vai subtrair o número de oxigênio em relação ao de hidrogênio. Cada diferença vai te dar um tipo de força possível. Por exemplo, o oxiácido classificado como muito forte. Essa diferença entre oxigênio e hidrogênio, ela vai ser igual a 3. Quando a diferença de oxigênio e hidrogênio ionizado for igual a 3, o oxiácido ele é muito forte. Exemplo disso, o que eu acabei de falar, HClO4. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio, diferença dá 3. Ácido classificado como muito forte. E aí tu vai caindo a tua diferença. Oxiácido forte é quando a diferença entre oxigênios e hidrogênios ionizáveis for igual a 2. Quando tu tiver essa diferença, o teu ácido vai ser classificado como forte. Exemplo disso, H2SO4, ácido sulfúrico, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, 2, ácido forte. Moderado é quando a diferença entre oxigênio e hidrogênio ionizável for igual a 1. Um exemplo disso, ácido fosfórico, H3PO4, o ácido refrigerante. E ácido fraco, tu vai ter o quê? A diferença entre oxigênio e hidrogênio ionizável vai ser igual a 0. Exemplo, H3BO3. 3 menos 3 dá 0. Temos uma exceção, pessoal, para essa regrinha toda aí. Que exceção é essa? A exceção está aqui, ó, no moderado. H2CO3. Eu deveria encaixar aqui, ó, no oxiácido moderado. Mas eu não farei isso. Por quê? Embora a diferença entre oxigênio e hidrogênio ionizado seja igual a 1, esse ácido aqui, ó, ele vai estar na categoria dos ácidos fracos. E o motivo é relativamente simples. É que esse ácido aqui, chamado de ácido carbônico,
ele é um ácido extremamente instável. Ele sofre decomposição em CO2 e água. Então ele não consegue manter a sua estrutura ácida por muito tempo. Por esse motivo ele é fraco. O grau de ionização dele é menor do que 5%. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre força de ácidos, identificando eles tanto pela fórmula molecular como pelo seu grau de ionização. Na próxima aula nós começaremos a discutir as características em relação à nomenclatura desses ácidos. Um forte abraço e até a próxima.